Cristo Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Cristo Jesus me alcançou e eu sigo a Jesus Cristo. Cristo Jesus me alcançou porque esse é um desígnio soberano que pré-existia a tudo e à própria história. E foi esse desígnio que molestou a mim tanto quanto molesta a todos os homens na mesma medida em que ilumina a todos, que em julho de 1973 se transformou em oportunidade lúcida de decisão na minha vida. E eu, ouvindo o Evangelho acerca de Jesus, o recebi na minha vida como Jesus o Cristo. E quando Jesus o Cristo foi crescendo no meu entendimento, a minha compreensão das coisas foi caminhando na direção desse assambarcamento muito maior que o amor de Deus realiza por todos os homens em Cristo Jesus, o Cordeiro Eterno de Deus. Eu espero que com toda a simplicidade isto esteja ficando um pouco mais claro para você. Porque quando a gente chega nesse momento da nossa percepção, tendo nós viajado já dessa consciência de que Deus se manifesta de muitos modos e de muitas maneiras, de maneira extremamente pivotal e significativa, Ele se manifesta através da criação, através dessa lâmpada de percepção que Ele botou em mim, que é a minha consciência, o meu espírito, é o meu eu ativado pela luz de Deus. Ele fala através das Escrituras, em tudo quanto elas indicam acerca do caráter de Deus, do sentido da vontade de Deus e da culminação de Deus em relação aos homens, que é o testemunho de Jesus, a presença de Jesus na história. Sabendo disso, nós fizemos diferenciação entre o que se compreende historicamente e é possível compreender acerca de Jesus e aquilo que só pela fé se infere em relação ao Jesus, ao Cristo pré-existente a Jesus. Por isso falamos também do anjo do Senhor como uma manifestação de Cristo Jesus antes de Jesus Cristo, porque essa manifestação aconteceu antes do nascimento de Jesus e desde a antiguidade, relatadas na Escritura dos filhos de Israel. E expliquei para você, espero ter alcançado o objetivo, de percepção acerca dessa diferença. Eu prego Jesus Cristo no mundo. Meu chamado é para pregar Jesus o Cristo, o seu também. Ide ou indo por todo o mundo, preguem o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Esse é meu privilégio, essa é minha oportunidade. Mas Deus não depende disso para ser Deus na terra. Cristo não depende da minha decisão de comunicá-lo para ser o Cristo de Deus para os homens. Ele não precisa que eu o anuncie, o apresente como luz, para que ele se torne luz então. Não, ele é a luz. Com minha consciência, sem a minha consciência, com minha permissão, sem minha permissão, seja eu em favor da luz ou contra ela, ele é a luz. E que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Ora, isto assentado dentro de mim, compreendido, começa a me colocar num movimento interior, numa percepção interior de muito mais
grandeza e profundidade de paz. É isto que neste momento eu gostaria que você começasse a chamar e a invocar e a perceber e a discernir, porque isso vai desmontando muitas definições equivocadas, muito nervosismo nos nossos relacionamentos, muitos aplicativos de Jesus totalmente diabólicos na terra, muitas interpretações acerca do Evangelho acabam fazendo com que Deus se torne o diabo e Jesus o demônio mor, quando não se tem essa compreensão de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, a todos nós. Eu achei que era conveniente, neste momento da nossa jornada, não dar o próximo passo, antes de que eu trouxesse a reunião sintética do que tem sido dito, para você avaliar o todo de novo e se entender à luz do que você começou a compreender e começar também a discernir o seu próximo, aqueles que você chama de os crentes e aqueles que você chama de os descrentes, aqueles que você chama de os cristãos nominais e aqueles que você chama de os pagãos alienados da terra. Tudo isso começa a mudar quando a gente entende como Deus fala, como Deus se revela, como Deus é íntimo, como Deus é livre, como o Espírito Santo sopra onde quer, como o sol nasce para maus e bons e as chuvas para justos e injustos, mas a verdadeira luz se manifesta em todas as... Assim como o sol que fisicamente nos cobre, a verdadeira luz ilumina a todos. E não há ninguém que, na rotação da existência, não se exponha ao sol da justiça. Absolutamente ninguém. Pode haver hoje alguém em estado de alienação e escuridade na terra, mas a volta, a rotação da graça expõe todos os homens à verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ora, quando eu sei disso, eu começo a ser muito mais uma pessoa que manifesta o amor de Deus aos homens, primeiro porque eu busque vivê-lo e encarná-lo, e em segundo lugar porque na manifestação dessa encarnação em mim, dessa vida em mim, por mais relativa que ela seja, o anúncio que procede de mim depois dessa consciência é sempre o anúncio de Cristo Jesus. É o espírito da inclusão. Quando ele for levantado da terra, já se dizia, ou ele mesmo disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ora, uma vez que meu coração apreenda isso, eu me torno muito mais uma pessoa como Pedro, no mínimo na indução de amor e graça que Jesus colocou no coração dele numa praia em Tiberíades, depois, alguns dias da ressurreição histórica. Quando Pedro, tendo a chance de se reconciliar consigo mesmo na presença de Cristo, e ouvindo Jesus apenas dizer a ele, indagar dele, tu me amas? Ele respondeu a essas indagações 3 vezes. Chega aquele momento em que Jesus reafirma pela última vez, depois de, a cada vez que Pedro dizia, sim, eu te amo, Jesus dizer a ele, então cuida das minhas ovelhinhas, dos meus cordeirinhos. E ao final, Jesus disse, faz isso, então me segue. É nesse espírito que o anúncio de Cristo Jesus é feito. Não é um grito de angustiados e presunçosos, dizendo,
saiam do inferno e venham para o cristianismo e para a igreja. Deus me livre de assim proceder na terra. A fala, porque é já a vida desse anunciador da graça, é resultado de um amor que segue. Tu me amas? Então cuida, então me segue. Tu me amas? Então me segue e então cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeirinhos. Ora, quando Cristo Jesus chega na nossa percepção, como essa graça do Cordeiro eterno, do amor eterno de Deus, eu continuo sendo intrépido em todos os meus anúncios, mas a minha intrepidez vem carregada deste amor que não degola, claro, que apenas inclui, que apenas abraça, e quem quiser se excluir, se exclua. Quem quiser se define. Quem quiser diga, eu sou joio, não sou trigo. Cada um tem que ser forçado a dizer, eu não amo a luz. Eu não quero verdade. Eu não quero generosidade, compaixão e misericórdia e justiça. Cada um vai ter que ser forçado a dizer. Não sou eu que digo quem ele é. Eu apresento quem o ser humano pode ser no Filho do Homem. E cada outro homem decida que tipo de gente deseja ser. Se quer ser um humano como o Filho do Homem, ou se quer ser apenas um mamífero caminhando angustiosamente, nervosamente sobre o planeta. Entenda isto, faz toda a diferença.